Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vindo e bem-vinda à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Suficiência da Graça na Cidade de Corinto. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O apóstolo Paulo, ainda em sua segunda viagem missionária, chega à cidade de Corinto, vindo de Atenas, se deparando com uma cidade multiétnica, economicamente rica, porém carregada de idolatria, com grandes templos de adoração aos seus deuses, prenunciando um grande desafio e resistência ao Evangelho de Cristo. Nesta lição, descreveremos, no ponto número 1, uma visão panorâmica da cidade de Corinto. No ponto número 2, identificaremos a graça de Deus e a promessa de proteção a Paulo na sua missão. E finalizando o nosso estudo, veremos a graça de Deus sustentadora no ministério de Paulo. Item número 1 da lição, uma visão panorâmica da cidade de Corinto. O apóstolo Paulo, dando continuidade à sua segunda viagem missionária, ele sai da cidade de Atenas e vai para a cidade de Corinto, uma cidade com 400 mil habitantes e de grande importância, com uma considerável influência econômica na região, tendo em sua infraestrutura dois grandes portos marítimos, Lecaion e Cencreia, dominando então os coríntios as relações comerciais do continente. E assim consolidaram muitas riquezas, se tornando uma cidade muito próspera da região. Paulo, ele encontra uma cidade entregue à idolatria, com dois grandes santuários pertencentes a um conjunto de construções, um destes dedicado à deusa Ísis, de origem egípcia, que era a deusa da fertilidade, da cura e da proteção, e outro santuário dedicado à deusa Afrodite, de origem grega, deusa do amor, da beleza, da paixão e da fertilidade. Praticavam a imoralidade sexual em seus templos, que chegavam a ter 1000 prostitutas, e por terem uma população e fluxo de muitos estrangeiros, havia uma miscigenação de diversos grupos étnicos, raças ou povos, com as mais variadas crenças, culturas, usos e costumes. Neste contexto de decadência moral e espiritual, Paulo se conscientiza de que sua missão na pregação do Evangelho de Cristo seria árdua, com muita resistência, mas mesmo assim ele realiza a obra em 18 meses de permanência na cidade, pregando na sinagoga e nas casas com fraqueza, diz ele, se referindo à sua fragilidade humana, com limitações pessoais, físicas e de recursos, sentindo então o peso da responsabilidade de sua missão, mas com temor, ou seja, com reverência absoluta a Deus, e também com tremor, ou seja, reconhecendo a sua fragilidade diante da majestade divina e dependência de Deus. Então o contexto é este. O estado emocional do apóstolo Paulo é este. Ele chega na cidade, vê a idolatria, vê as diversas raças, crenças, costumes, usos, e aí ele diz que pregou em Corinto com fraqueza, significando que ele observou a sua fragilidade humana com as suas limitações, mas teve temor a Deus, ou seja,
reverência absoluta e tremor, reconhecendo a sua fragilidade diante do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5, ele vai dizer isso. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, dizendo aqui aos Coríntios, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o ministério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Os colaboradores de Paulo em Corinto. Na cidade de Corinto, Paulo conhece o casal Áquila e Priscila, judeus expulsos de Roma pelo decreto do imperador Cláudio, fabricadores de tendas, como ele próprio, o apóstolo Paulo. Então, Priscila e Áquila passam a compor o grupo de colaboradores do ministério de Paulo e ainda com o reforço da chegada de Silas e Timóteo, das igrejas da Macedônia, o apóstolo Paulo então se dedica exclusivamente à pregação do Evangelho de Cristo, mas sofre então forte resistência dos judeus radicados em Corinto e então busca a saída das sinagogas para pregar e ensinar a palavra de Deus aos gentios, povo não judeu, nas casas, praças e outros ambientes religiosos. E neste sentido, então, nós aprendemos que neste contexto, que Paulo, ele não se intimidou com as adversidades que iria encontrar pela frente em sua missão evangelística. Ele não desistiu mesmo reconhecendo suas limitações, ou seja, fraquezas, mas com confiança na dependência de Deus, temor e tremor. E com a colaboração de seus companheiros de jornada evangelística, realizou a sua missão de pregar o Evangelho de Cristo na cidade de Corinto. Provérbios capítulo 3, versículos 5 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. João 15, 5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. No Salmo de número 73, versículo 26 diz, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Então aí, estes versículos justificam essa condição emocional de Paulo, com fraqueza, temor e tremor. A graça de Deus, no ponto número 2 da lição, e a promessa de proteção a Paulo na sua missão. Partindo da presença de seus opositores, o apóstolo Paulo chega na casa de um gentio chamado Tito Justo, já que a porta da sinagoga se fechou para ele com relação à pregação. Tito Justo era um homem que adorava a Deus. Crispo, sacerdote da sinagoga, que ficava ao lado da casa de Tito Justo, ele ouvindo as pregações de Paulo, creu no Senhor com toda a sua família. E também muitos coríntios que ouviram a palavra de Deus fluir da boca de Paulo, creram no Senhor e foram então batizados. Lembrando que os caríssimos alunos e alunas devem ler o capítulo 18 do livro de Atos para compreender tudo que eu estou a lhes falar. A graça de Deus, ou seja, na realidade é que a porta que Deus abre ninguém fecha. Os judeus fecharam as sinagogas para Paulo não pregar mais,
mas o Senhor abriu as portas das casas dos homens influentes da cidade e as praças para que Paulo então realizasse a sua evangelização, sendo esta então uma porta maior. Paulo foi pregar para os gentios. A graça de Deus, o favor imerecido. E o que é a graça de Deus? É o favor imerecido de Deus e o poder sobrenatural que capacita os escolhidos para as missões dadas pelo Senhor. Estava sobre o ministério de Paulo. E por 18 meses ele continuou o exercício de seu ministério, e quanto mais a igreja de Corinto crescia, mais crescia também a resistência à pregação do Evangelho de Cristo e às lutas diárias contra as perseguições. Entretanto, a graça de Deus sobre Paulo lhe dava mais confiança para dar continuidade à sua missão divina. Deus então anuncia uma promessa de bênção encorajadora a Paulo, dizendo-lhe: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nessa cidade. Ou seja, diferentemente do temor a Deus, reverência e respeito, o Senhor diz a Paulo para não ter medo de ninguém e de nenhuma ameaça, e que continuasse a sua missão evangelística, porque o Senhor era com ele. Apesar do fechamento da porta da oportunidade de pregação do Evangelho de Cristo na sinagoga para Paulo, Deus abriu a porta que ninguém fecha, como já mencionamos, de maior alcance para os ouvintes da cidade de Corinto. As casas, as praças, onde Paulo passou a pregar a palavra de Deus para o arrependimento de pecados e salvação da condenação eterna. Deus fez uma promessa a Paulo de que ninguém lhe faria mal e que ele daria proteção em todos os seus caminhos, resguardando-o de toda e qualquer adversidade, e que a sua graça divina, favor imerecido e poder sobrenatural do Senhor estaria com o apóstolo Paulo para sempre. Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Foi o que o apóstolo Paulo fez. Deus fez uma promessa a Paulo de que ninguém lhe faria mal e que lhe daria proteção em todos os seus caminhos, resguardando de qualquer adversidade. Foi o que nós mencionamos até então. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E no Salmo 91, versículos 1 ao 2, diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. A ferrenha oposição ao cristianismo, agora no item 3 da lição, a graça de Deus sustentadora no ministério de Paulo. Então, esta ferrenha oposição ao cristianismo, ministrada pelos judeus, leva o apóstolo Paulo a um julgamento num tribunal, diante de Gálio, procônsul da Acaia, pois os judeus o acusavam de ensinar e adorar a Deus de modo contrário ao que prescreve a lei. O apóstolo Paulo, então, no tribunal, nem chegou a abrir a sua boca para se defender da acusação judaica. E pela ação do procônsul Gálio, este
o procônsul, rejeitou o teor da mesma, dizendo que não se intrometeria em julgar questões de cunho religioso e, ao mesmo tempo, ou no mesmo momento, expulsou os acusadores de Paulo do tribunal. Então aí estava sacramentada a promessa de Deus de que o Senhor protegeria Paulo, ninguém lhe faria mal. Os gregos, numa ação desumana, tomaram a Sóstenes, o principal governante da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Entretanto, o procônsul Galho também não se importou com isso. Aprendemos então, aqui neste ponto da lição, que é Deus que nos sustenta em tudo com a sua graça e promessa. E a promessa de Deus se cumpriu com a soberania do próprio Deus, pois o apóstolo Paulo não sofreu nenhuma ação contra a sua integridade física no tribunal. E sob a sustentação da graça de Deus, o apóstolo Paulo continuou a realizar a obra do Senhor. Como diz a palavra, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isaías 41, versículo 10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Salmo 55, 22 diz: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmo 54, versículo 4 diz: certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Nesta lição, concluindo então a lição, nesta lição, identificamos que Paulo, na cidade de Corinto, sentiu o peso de sua responsabilidade na pregação do Evangelho de Cristo aos gentios, numa cidade entregue à idolatria e aos seus usos e costumes pecaminosos. Entretanto, não se intimidou e confiou no Senhor, recebeu a promessa da graça e a proteção de Deus em seu ministério e assim realizou a obra do Senhor com total e absoluta reverência a Deus, sempre na dependência do Senhor, debaixo da sua graça e proteção. Louvado seja o Senhor, creia nisto, Shalom Adonai. Na próxima lição vamos estudar a lição 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar, isto se Deus permitir.